programa Ciena TV, a veterinária Játima Castro. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Ciena TV, Játima. Obrigada. Bem, pessoal, vocês sabem, né, que o programa Ciena TV está mostrando a gestação da Tiffany e quem está acompanhando é a doutora aqui, veterinária Játima, né, como eu estou falando ali nas redes sociais e tal. Mas para a gente começar a entrevista, Játima, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho certeza que muita gente aí de casa também tem. Vamos falar um pouquinho sobre a pré-gestação, né? Falar um pouquinho, a gente vai falar também da gestação, como é a pré-gestação nos pets. Boa tarde a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui hoje de novo para falar da gestação dos pets, e em especial da nossa querida Tiffany, né, que está esperando o neném. Então, no geral, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do assunto, né? E principalmente do pré. E esquecem um pouquinho que é muito importante essa fase. Né? Quais são os principais pontos nessa fase que a gente deve seguir? Primeiro de tudo, saber se a cadela ou a gata está apta a engravidar, preparada, se ela está né? preparada, se ela está saudável, se as vacinas, se a vermifugação está em dia. E ninguém melhor do que o profissional, o médico veterinário, para lhe dizer se a sua cadela ou a sua gata pode passar por esse processo. Se é o momento. Justamente. E segundo ponto, não tão menos importante, é a escolha do macho. O macho, ele precisa ser compatível com a fêmea. Sim. Ele precisa também estar apto, precisa estar saudável, precisa estar vacinado, para que nem a fêmea corra risco e nem os filhotes corram risco de pegar alguma doença, algum tipo de infecção. Certo, doutora, houve um cruzamento, né? Esse momento da gestação, muitas vezes a gente não sabe como ajudar, quais os cuidados. Fala um pouco, porque a senhora já falou da pré-gestação, né? Agora fala um pouco da gestação. Já houve um cruzamento. Como é e como a gente pode ajudar? Então, depois da cruza, a gente tem um prazozinho para esperar e diagnosticar se essa gestação realmente... prazo. Isso, se essa gestação realmente está acontecendo. A partir do 25º dia, a gente já pode fazer um exame ultrassonográfico para diagnosticar a gravidez, tá? Sim. A partir do 25º dia, a gente já consegue saber se tem feto, se tem batimento cardíaco. Então, a partir desse momento, a gente já se preocupa com algumas mudanças que terão que ser feitas. Certo. E ela muda também? A gente consegue ver essa mudança? Muda. A gente percebe nitidamente mudança de comportamento, né, da fêmea. Ela passa a ficar um pouquinho mais recolhida. Algumas fêmeas têm enjoos e vômitos igual a fêmea de qualquer espécie. Tem que ter cuidados também. Tem que ter cuidado nessa fase. Alguma coisa assim. Doutora, e a alimentação durante essa gestação? Também é diferenciada? Isso, a partir do momento que você diagnostica a gestação, você já tem que ter aquelas mudanças que a gente já falou. A principal delas é com relação à alimentação. A alimentação da sua fêmea, ela tem que ser trocada por uma alimentação que seja rica em proteínas, em vitaminas, em cálcio principalmente. A gente precisa de uma alimentação bem rica nesses componentes, porque ela vai estar se nutrindo outras vidas. Esses bebezinhos que estão se formando ali dentro precisam de proteínas ricas e de qualidade para que seus sistemas sejam formados, pele, pelo, que eles nasçam saudáveis. Vitamina não, só a questão da alimentação. Então. É uma questão que precisa ser avaliada pelo veterinário que acompanha. Se tem a necessidade de tomar algum tipo de vitamina ou só se a alimentação, que nesse caso vai ser bem rica, se ela é suficiente. Deve passear, normal? Vida normal. A única coisa que você precisa restringir um pouco são caminhadas muito longas, não pode se cansar muito, mas ela pode continuar fazendo suas caminhadas curtas, diárias, suas atividades normais. Até porque a gente precisa evitar a obesidade também. Essa alimentação que a gente vai trocar por uma ração de filhote, ela precisa ser dada várias vezes ao dia. Né? Então, além da gente trocar a alimentação, a gente vai aumentar a quantidade de vezes que a gente vai oferecer. Então, aí a gente já corre o risco dessa cadelinha ficar um pouquinho obesa. Então, ela precisa praticar as atividades físicas com restrição, mas precisa continuar fazendo. Doutora, o tempo dessa gestação, que a gente também, no caso, eu estou preocupado um pouco, eu quero saber o tempo da gestação e o que eu devo fazer para ajudar. Na hora, a própria cadela, ela prepara o local. Eu tenho muita dúvida em relação a isso, doutora. Então, dúvida de todo mundo, principalmente marinheira de primeira viagem.
A gestação normal, ela dura entre 58, 59 dias a 62, 63 dias. Então é basicamente 2 meses, são basicamente 2 meses, tá? Podendo antecipar um pouquinho ou esperar um pouquinho mais. Nesse período, quando você perceber que já está bem próximo dessa data, você precisa separar um localzinho para ela, né? Você precisa... A gente mesmo, no caso, a gente arruma um local que seja... Não é ela que vai escolher. Na verdade, você já sabe mais ou menos o local que seu cão, que a sua cadela que ela dorme, no caso, o cantinho que ela dorme? Isso, pode, tranquilamente. Você precisa preparar aquele cantinho para que seja... Tem que ser um local aconchegante, tem que ser um local onde ela se sinta segura. Nada melhor do que a casa ou o local que ela já está acostumada a ficar. Então, naquele local você vai arrumar algumas almofadas, caminhos, isso, tudo arrumadinho. Um local com pouca claridade, para que não assuste, não irrite ela no momento do parto. Tá. Como é que a gente sabe dessa hora? Ela fica agitada, a gente deixa as coisas acontecerem naturalmente, doutora? Como normal? A atitude da gente é ajudar nesse momento. Você tem que acompanhar, porque pode ser que você seja exigido naquele momento. Sim. Mas o normal é que ela consiga fazer tudo sozinha. Você vai perceber que ela vai procurar naturalmente aquele local para ficar mais naquele cantinho esperando. Tem que observar o tempo todo. Você vai perceber também que ela vai começar a ter movimentos de contração. Tá? Barriga vai ficar agitada, vai ficar um pouquinho agitada, mas a barriguinha dela vai fazer movimentos de contração visível, vai dar visível para poder expulsar. Tem que olhar a barriguinha, então a gente vai perceber. Ela vai começar a ficar em algumas posições para facilitar a saída do feto, tá? Essa hora deixa ela sozinha. Deixa ela sozinha. Ela mesma procurar o local. Ela faz os movimentos, ela vai estar no local apropriado. O tempo desse movimento, pra gente ter uma ideia, doutor. Isso é importantíssimo. A partir do momento que a sua cadela começou a ter os movimentos de contração, ela tem que parir o primeiro feto até 2 horas. Então ela tem 2 horas. 2 horas desse período. Para nascer o primeiro feto, tá? Sim. Depois disso, você já tem que procurar um profissional, um veterinário de sua confiança. Se ela não conseguir parir em 2 horas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Essa dica, gente. Você tem que procurar um profissional, porque pode ser que então, seja necessário começou essa contração, a gente conta 2 horas nesse prazo e no caso, se for 2, 3 filhotes, já ocorrer tudo, então. Não. 2 horas para o primeiro bebê sair. Aí porque a gente sabe rápido. É rápido. Se quando o primeiro bebê sai, a gente já fica mais aliviado, porque a gente sabe que ela tem a passagem, o canalzinho está livre. Então os outros que estão vindo depois provavelmente vão ter facilidade de sair, tá? Mas lembrando que de um nascimento para o outro, sempre 2 horas de diferença, no máximo. De um para o outro? De um para o outro também. Também. Do primeiro bebê, do momento da contração para o primeiro bebê, 2 horas, do primeiro bebê para o segundo, 2 horas, mas no geral isso dura menos tempo. Sim. Às vezes dura menos de 1 hora do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Certo. Então, houve ali, né, o nascimento dos pets e tal. Agora, nós falamos do pré-gestação, durante a gestação e após a gestação, doutora. Como que a gente vai ajudar essa cadela? Na maioria dos casos, a gente não precisa fazer absolutamente nada. É bem natural. A mãezinha já faz tudo. Ela vai lá, ela tira eles do saquinho que eles nascem, ela lambe, ela limpa, ela ela rompe o umbigo. Eu acho incrível isso. Incrível. Elas sabem o que fazer perfeitamente naquele momento. Então você só observa, você só acompanha, tá? Em algumas situações, né, algumas exceções, tem algumas mãezinhas que elas não conseguem ou elas ficam um pouco perdidas. Sim. Aí nesse momento você precisa intervir. Colocar o filhote para mamar. Você precisa tirar às vezes ele do saquinho que ele nasce envolvido. Legal, hein, gente? Tem que tirar, a gente consegue, espera. Se ela não conseguir, a gente Você consegue rasgar aquele saquinho. A gente pode então rasgar. Pode. Mas tem que ter cuidado com o umbigo, hein, gente? Tem que amarrar o umbigo para não sangrar. Tira e amarra. Importa no caso? Não. Sim. No geral, as mães comem a placenta, não tem nada de anormal nisso, elas vão comer. Após mas sai aquela capinha e a gente. E a placenta sai. Se a gente não cortar, ela sai naturalmente, doutora? Como funciona isso? Não, você tem que rasgar o saquinho. Se for necessário, se ela não fizer, mas é de costume, ela faz. Ela
faz normalmente. Entendi. Tá? Isso É que a uma gente opção. percebe que algumas fêmeas, principalmente na primeira gestação, elas ficam um pouco perdidas sem isso saber é o que natural, fazer. né, doutora? Então, às vezes, a gente precisa ajudar. Tá. E a alimentação? Continua a mesma? Continua, Vai amamentar? Isso, continua, permanece durante todo o período de amamentação, comendo a ração de filhote. Tá. Bem, tirou muitas dúvidas, adorei. Muita informação. Muita informação, doutora. A gente vai chegar agora na parte que eu digo assim, um pouco dolorida, né? E é a hora que os filhotes vão embora, gente. A gente acostuma com aquelas fofuras ali com a gente, né? E muitas vezes a gente não sabe se a gente deixa o filhote um mês, eu creio que não, 2, 3 meses. Qual a hora de pensar do filhote já deixar a mãe, doutora? Qual o tempo certo? Até mesmo para eles estarem voltou, né? Estarem saudáveis. Qual o tempo certinho? Então, no geral, a gente pede que pelo menos 45 dias, mamando, acompanhando a mãe, tá? Principalmente porque no 45º dia você vacina o bebê. Ah, tem a vacinação. Isso. Entendi. Lembrando que a gente já conversou em outros programas a respeito de vacinação. Então, com 45 dias você precisa vacinar esse bebê. Então, é interessante que no 45º ele ainda esteja com a mãe. E que a gente vai falar sobre isso depois, Isso, né? vamos Que a gente está falando aqui da gestação, mas fiquem ligados, né? Que a doutora Jade vai estar acompanhando tudo e vamos voltar com os bebês, né? Vamos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, os lindos bebês de ti. Mas adorei esse papo aqui, doutora, muito obrigada. Se você quiser falar com a Jade, deixa o Instagram e o contato, por favor, Jade. Bom, nossos telefones são 8713-7888. O nosso Instagram é Patas do Anjo Vet. Pode acessar, pode tirar dúvida, pode chamar a gente no privado que a gente responde prontamente. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutora. E fiquem ligados, hein, acompanhando aí a gestação da Tiff. E breve voltaremos com Tiff e seus filhotes. Obrigada, doutora, e mais sucesso para você. Tchau, tchau.